Olá, eu sou o José Carlos e eu vou apresentar a quarta aula de back-end do curso do DevLearn e a gente vai falar hoje sobre autenticação. Os slides foram feitos por Renan Trofim. Bom, os tópicos da aula a gente vai falar sobre a gente vai falar um pouquinho sobre organização de código, gerenciamento de usuários, serviço de tokens e autenticação lá no final. E a gente vai implementar todas essas coisas também em código. Sobre a organização do código, é muito importante a gente começar a pensar em arquitetura de código. É um dos conceitos mais importantes para um desenvolvedor hoje em dia. E numa API, que é o que a gente está desenvolvendo agora, o mais comum é a gente separar dessa forma que está aqui nos slides. O controlador, que vai ser responsável por gerenciar as rotas da aplicação. O service, que vai ter as regras de negócios e as funções internas do aplicativo, no caso, o acesso ao banco de dados, enfim. O repository, que é a implementação desse acesso ao banco de dados. Úteis, que são utilitários, funções extras assim que a gente pode usar que não são relacionadas exatamente ao nosso projeto, que são usadas ao longo dos códigos, né? E config para configurações. Lembrando que isso aqui não é obrigatório, isso é só uma convenção, um padrão que se tornou muito comum porque ele é o mais geral, assim. A organização de código ela é muito útil, assim, embora pareça um pouco chato para quem está começando agora, vocês vão perceber cada vez mais que manutenção de software é algo muito complexo. Então, ter uma arquitetura decente é muito valioso. Bom, a gente vai preparar algumas rotas na nossa API, principalmente de usuários, para criação e login de usuário. E é muito importante isso daqui também. A gente nunca vai salvar a senha de um usuário quando ele se cadastra no banco de dados como um texto plano, assim, porque caso haja um vazamento de dados desse banco de dados, as informações sensíveis dos nossos usuários estariam expostas na internet, o que não é ideal. Então, o que a gente faz é colocar pelo menos uma camada de encriptação das informações sensíveis. No nosso caso, a gente só vai ter a senha de informação sensível. E para isso, a gente vai usar essa biblioteca bcrypt do JavaScript. E vamos implementar ela agora. Bom, então a gente está aqui no nosso código que a gente começou na última aula, né? E o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai trabalhar na encriptação da senha, né, que a gente tinha comentado. Então aqui na source, eu vou criar um arquivo novo chamado hash. E nesse arquivo aqui, eu vou importar o bcrypt, que a gente já instalou com o npm install, e vou dar um require na biblioteca dele. Né? Aí a gente vai fazer o export das funções que a gente mencionou, que vai receber uma senha e vai retornar a função com a entropia que a gente salvou. Vai usar, no caso aqui ele até já gerou com o Copilot, mas é exatamente isso aqui que a gente vai fazer. A gente vai gerar esse salt, que é o ponto de partida para ele gerar a hash da nossa senha, e depois a gente vai retornar a hash gerada com a nossa senha e com o salt nosso. Depois disso, a gente vai fazer a mesma coisa para o compare, que vai comparar a senha que a gente passou e o hash que tá salvo. E se eles forem iguais, então significa que é a mesma senha, né? A gente faz isso para a gente não ter que salvar, para a gente não salvar a senha como texto plano no nosso banco de dados, como eu já expliquei. Bom, depois disso, a gente vai implementar nova funcionalidade na rota novo em clientes, para a gente poder cadastrar um cliente no nosso banco de dados. Né? Para isso, a gente vai ter que transformar nossa função em assíncrona, porque a gente vai começar a usar os dados do Prisma. Né? A gente já fez essa função em algumas outras rotas da aula passada, mas vou fazer de novo aqui com vocês, para vocês entenderem melhor. Primeiro, a gente vai ver se esse usuário existe no nosso banco de dados, para a gente evitar dados duplicados. Né? Para isso, a gente vai usar a função findUnique do Prisma, que vai procurar um elemento
no caso da tabela usuários, em que o campo e-mail seja o mesmo passado pelo payload do request. Isso significa que a gente está usando o e-mail como identificador, ou seja, os usuários eles vão ter que ter e-mails únicos no nosso banco de dados. Aí aqui, if existe usuários diferentes de null, significa que ele já encontrou um usuário com esse e-mail, então ele não pode cadastrar esse usuário, vai retornar um erro 400, beleza. Caso ele passe essa função, significa que não tem, que é um usuário novo. Então, a gente vai criar um tipo de dado usuário, prisma.usuário.create, e a gente vai passar todos os dados aqui. No caso, ele só passou a senha errada, porque a gente não pode salvar, que nem eu falei, a gente não pode salvar a senha em texto plano. A gente vai ter que usar a função hash que a gente criou, generate senha. Tudo que isso aqui está fazendo, ele está construindo um novo usuário com os dados nome, e-mail, telefone e CPF iguaizinhos os que foram passados no payload. E na campo senha, ele está usando essa função hash que a gente criou, generate, para poder gerar um hash com a senha e salvar no banco de dados. Bom, como a gente vai retornar o usuário, no caso eu escrevi até errado aqui, como a gente vai retornar esse usuário para o cliente que fez a requisição, para confirmar os dados que foram criados, uma boa prática seria a gente deletar a senha desse usuário que foi passada para fins de segurança, né? Então a gente vem aqui e pode retornar, além da mensagem, o usuário que a gente cadastrou. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de tokens de segurança. Acho que aqui. A gente vai falar um pouquinho de tokens de segurança. Isso aqui é uma analogia para explicar o que é um token. Um token não é nada mais do que uma chave de segurança que a gente usa para poder autenticar e assinar alguma informação, né? No caso aqui, o Gabriel Barbosa, ele só vai conseguir ter acesso a esse MC se ele tiver o cartão USP. O cartão USP, no caso, é o token de segurança dele. O token ele não é nada mais do que uma chave de acesso. Essa chave permite que o usuário tenha funcionalidades exclusivas na plataforma que ele está acessando. Um token ele não é nada mais do que uma chave de acesso, e essa chave ela permite que esse usuário ele tenha funções privilegiadas dentro dessa plataforma, caso ele tenha esse tipo de permissão. O token ele também é uma chave aleatória, por assim se dizer, mas ele é reversível, e a gente vai ver isso logo logo. No caso, o que a gente mais vai ver no contexto de web é o JWT, que é o JSON Web Token, que é um token muito consolidado, usado por praticamente todas as plataformas web. E, bom, ele possui header, que são as configurações do token, o payload, que são os dados que você está querendo passar, e a assinatura, para poder validar esse token, né? Caso vocês tenham mais interesse em como funciona o hash desse token, tem esse link aqui para vocês consultarem. No nosso caso, a gente vai fazer algo simples, né? A gente vai fazer com que só usuários autenticados, ou seja, usuários que mandem o token no nosso request, consigam realizar ações no nosso servidor. E a gente pode também, um conceito muito interessante é o RBAC, que é o Role Based Access Control. É um controle de acesso de usuários baseado no cargo de cada um. Ou seja, cada cargo vai ter um acesso com um nível de permissão diferente. A gente pode fazer isso também. A gente não vai implementar isso, porque a nossa plataforma é muito simples para isso, e a intenção dessa aula é só introduzir vocês ao conceito de segurança. Para a gente poder usar essa biblioteca, a gente vai dar npm install JSON Web Token no nosso projeto, e depois a gente vai ter que pegar o payload que a gente vai querer mandar. O payload não é nada mais do que os dados que a gente quer mandar no nosso request, e encriptar eles usando uma chave secreta, que a gente já vai mencionar logo. E a gente pode ir para a implementação agora. Bom, estamos aqui de volta no nosso código, né? E, bom, a gente vai implementar agora as funções que a gente mostrou no slide, que são funções utilitárias para a gente lidar com os tokens
JWT. Então eu vou aqui na nossa pasta service criar um arquivo chamado token.js. Vou importar a biblioteca JWT do pacote JSON Web Token, né? Aí agora a gente vai gerar uma chave secreta, que assim, é importante mencionar que essa chave, ela não deve, no caso eu vou deixar lojinha aqui, mas essa chave, ela não deve ficar no repositório, não deve ficar escrita no código, por questões de segurança, né? No caso, a gente vai deixar aqui, para esse contexto, só para fins didáticos, né? Mas o correto seria a gente tirar essa chave desse código e importar ela de alguma forma segura, de forma que ela não fique exposta. Porque se alguém tiver acesso a essa chave, significa que essa pessoa vai poder falsificar qualquer request para o servidor. Bom, tendo em vista isso, a gente vai agora criar uma função chamada generate, que ela vai encriptar o dado que a gente vai passar por parâmetro aqui. A gente vai retornar uma assinatura do JSON Web Token do nosso payload, da chave secreta, e a gente vai incrementar também um expires. Isso significa que esse token ele vai expirar em 1 hora. Isso é muito importante porque caso algum token desse vaze, chegue a vazar para o público, ele tem uma data de validade curta e as pessoas não possam tirar proveito disso, né? Também a gente vai criar uma função chamada verify, que vai retornar a verificação do token com essa chave secreta. Caso o token não seja válido, ela vai retornar um erro. Bom, depois disso, a gente vai agora implementar a rota de login no nosso código, para vocês verem como que a gente vai retornar esse token para o usuário. Antes disso, a gente vai importar o token que a gente fez no nosso código aqui com o require token, né? Para a gente poder acessar essas funções que a gente criou. E agora, a gente vai criar uma nova rota com o endereço login, com a rota login, né? Ela tem que ser async, porque ela vai mexer com o Prisma, que mexe com o banco de dados. Vai ter o padrão das rotas aqui. E beleza, né? O Copilot até já sugeriu tudo aqui, porque isso aqui é o tipo de código mais feito na internet, né? Mas enfim, a gente vai receber o e-mail e a senha da requisição, do corpo da requisição, né? Depois, a gente vai conferir se esse e-mail e senha eles são dados válidos, né? Eles não foram passados como dados incompletos, que nem a gente fez nos outros requests. Aí agora, a gente vai querer achar um usuário no nosso banco de dados em que tenha esse mesmo e-mail. Caso a gente não ache esse usuário, quer dizer, significa que esse usuário nem está cadastrado, né? E acho que o Copilot até vai sugerir aqui. Já sugeriu. Se o usuário for igual a nulo, significa que esse e-mail não foi cadastrado ainda. Agora, a gente pode conferir. Se ele chegou até aqui, é porque o usuário está no nosso banco de dados. Então, a gente vai comparar a função hash de compare, que a gente criou lá em hash, né? Compare. A senha que o usuário mandou e a senha que está salva, encriptada no nosso banco de dados, que é o que a gente acabou de tirar do usuário acima. Caso essa função dê erro, retorno falso, quer dizer, significa que a senha está inválida e acaba o request por aí. Caso chegue até aqui, significa que o usuário colocou a senha certa, significa que é realmente ele. Então a gente vai criar um token com tokens.generate, que a gente criou lá em cima. Na verdade, acho que eu importei como token, né? Importei como token. Então, token.generate. E o que a gente vai encriptar vai ser o e-mail do usuário, para a gente poder identificar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o e-mail do usuário, vai assinar, criar um token assinado com a nossa secret key, que vai esperar em 1 hora. E a gente vai ter que retornar esse token gerado para o usuário, né? Para ele poder usar
nos requests subsequentes. Então a gente vai retornar aqui o status 200 e vai retornar um JSON formado pelo token que a gente acabou de criar. Aí o usuário agora vai ter acesso a esse token. Agora a gente vai ter que criar um middleware para as funções que são protegidas, né? O que é um middleware? O middleware não é nada mais do que uma função mediadora que vai atuar entre a requisição e o callback dela. No caso aqui, por exemplo, do login, ele não tem middleware, porque assim que o usuário faz uma requisição para essa rota /login, essa função, que é a função de callback, ela vai ser executada imediatamente. Assim. O que a gente vai fazer é que as funções protegidas da nossa plataforma, elas precisem garantir que o usuário ele esteja autenticado. E para isso a gente vai usar o middleware. Bom, para isso a gente vai separar o código aqui numa pasta chamada middleware. Eu escrevi errado, inclusive. Isso. E aqui a gente vai criar um arquivo chamado auth.middleware.js. E aqui a gente vai importar o token que a gente criou há pouco tempo atrás. Isso. Bom, e agora a gente vai criar o nosso middleware, que vai se chamar Authenticate. Ele vai receber uma requisição, uma resposta e o next. O next ele é a função seguinte que ele vai ter que executar caso ele passe pelo middleware. No nosso caso, a função next vai ser o callback das rotas que a gente vai proteger. Bom, a gente vai pegar agora a autorização, que é o token que o usuário vai ter que mandar do header do request. A gente vai ter que usar o padrão bearer. Significa que, por exemplo, todos os requests eles vão ter que ter um header. O header dos requests ele vai ter que ser composto por bearer e o token aleatório que a gente retornou na última função. E esse é o padrão JWT que a gente usa na internet para poder confirmar que o usuário está autenticado na plataforma. Né? A gente vai conferir se esse auth ele é um token válido, né? No caso, se ele existe, se ele foi passado ou não. Bom, agora a gente vai fazer um truquezinho do JavaScript. Que, bom, como eu falei, o header de autorização ele vai ser passado dessa forma. Bearer, espaço e o token que foi passado para a gente. Então a gente precisa conseguir acessar esse token aqui. O bearer para a gente ele não é importante, ele só é um indício de qual tipo de qual convenção que a gente está usando, que no caso é a JWT. Né? Então a gente vai pegar auth, que é o que a gente retornou na requisição, split, que vai separar essa string pelo delimitador espaço, e vai pegar o elemento 1 dessa nova array. O que isso aqui está fazendo? Como o token, o header ele vai ser assim, quando a gente dá um split com esse delimitador, ele vai gerar uma array do tipo bearer e o token como segundo elemento. Aí esse chave 1 é só para indexar o segundo elemento da array, que é o token de fato. Bom, agora a gente precisa conferir se esse token ele é válido, se ele existe, se ele foi passado de novo, pode ser que ele seja vazio. Caso ele chegue aqui é porque ele passou. Agora a gente vai tentar validar esse token, né? A gente vai acessar a função que a gente fez de verify, o token que a gente pegou, e se ele não der nenhum erro agora, significa que o token é válido. Então a gente pode chamar a função next, que é o callback. Ele vai basicamente redirecionar para a função que ele iria executar caso não tivesse esse middleware. Né? Caso ele não chegue até aqui, e caso ele dê um erro nesse verify, significa que o token não é válido. Pode ser que ele tenha expirado, pode ser que o token seja não válido, às vezes o token não venha daquele usuário. Ele vai retornar um 403, no caso aqui o usuário tirou. Um 403, que é um forbidden, sem autorização. E é isso.
nosso middleware está pronto. A gente vai só exportar ele para os outros códigos poderem usar e a gente pode implementar ele agora nas nossas rotas. Bom, e para mostrar para vocês como é fácil a gente implementar esse middleware, a gente vai vir aqui, por exemplo, na rota dos pedidos, a gente vai importar o nosso middleware que a gente acabou de fazer. Ele está em middleware, isso, já achou aqui. E para a gente implementar, usando o Express no caso, né, o Express é bem simples para fazer isso, a gente só vai vir aqui e colocar entre a rota e o request response o middleware que a gente quer. E é isso. Agora, o que isso aqui significa? Significa que todo usuário que fizer uma requisição GET para essa rota, a requisição dele vai passar por essa função antes, authenticate, vai passar por toda essa validação. Caso ela não chegue a executar esse next, significa que o middleware falhou. Então ele não vai retornar nada. Ele não vai passar para esse callback que está aqui, que no caso ele vai retornar os pedidos. Ou seja, tudo que a gente fez aqui foi obrigar o usuário a ter uma autenticação válida para ele poder acessar os pedidos na nossa plataforma. E com isso você consegue fazer acesso por tipo de cargo, você consegue autenticar por tempo de expiração também, caso o token seja muito antigo, você tem que mandar um novo para o usuário. E esse é o padrão que a gente usa atualmente para poder gerenciar a segurança em APIs. A JWT ele é uma das formas mais comuns de se fazer esse tipo de segurança, de aplicação de segurança, e por isso que é extremamente importante vocês aprenderem, né? No caso, a gente fez coisas muito básicas aqui, a gente só implementou um middleware que lida com um token muito super simples. Inclusive também, lembrando mais uma vez, a gente escreveu o token no repositório, que não é uma boa prática, é uma péssima prática na verdade, mas é só para mostrar para vocês, quando vocês forem implementar uma API de verdade, um banco de dados de verdade, vocês não podem fazer isso, vocês têm que importar essa chave de alguma forma externa, né? E bom, essa foi a aula. Obrigado para quem assistiu até aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode chamar a gente no Telegram, mandar e-mail, mensagem, o que for pra gente, a gente vai responder para vocês. O nosso intuito é ajudar vocês e espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem o curso na próxima aula. Até mais!